CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu recebo aqui a educadora Elaine Cortez. Elaine, seja super bem-vinda. E antes de você se apresentar, eu gostaria de agradecer aqui o apoio da Camisa de Facelos que nos acompanha. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bom dia a todos e muito obrigada pela oportunidade, que seja um papo gostoso. Que legal, e com certeza será. E eu quero também agradecer ao Fernando Brancaccio, que foi quem nos conectou. Fernando, eu peço... Maravilhoso, um grande amigo, Fernando. E ele é um querido, então fica um abraço aqui para ele, quando for ao ar aqui o nosso episódio. E quem é Elaine Cortez? Essa é uma pergunta complexa, né? Muito. Eu ainda estou descobrindo, mas eu vou falar um pouco sobre o que eu já sei, tá? A Elaine é uma filha, a Elaine é uma mãe, a Elaine é uma esposa, a Elaine é um ser humano que aprendeu ao longo da trajetória quão importantes são esses papéis que antecedem qualquer currículo, né? Eu tenho formação superior, graduação em jornalismo, né? Atuei por 22 anos como repórter de televisão, passei pelas principais emissoras do país, Globo, SBT, Record, onde eu fiquei por 12 anos, foi a última empresa que eu trabalhei. Pedi desligamento dessa empresa há 1 ano e pouquinho, em fevereiro do ano passado, porque ao longo da minha trajetória eu tive síndrome de burnout, não sabia que tinha esse nome naquela época, mas passei por um esgotamento pelo trabalho, e esse esgotamento foi provocado pelo conflito de não conseguir conciliar a família e a profissão, de não conseguir ser a mãe que eu desejava ser, vindo da família que eu tive de origem, que foi uma família muito disfuncional, com a profissão que eu mais almejava. Então, esse conflito interno foi me levando para um estado de culpa e esgotamento, que me rendeu muitos anos de terapia, muitos anos de psicoterapia também, né, de remédios com suporte. E depois de um determinado período, eu passei a estudar para compreender essas dinâmicas da nossa vida. E por sempre ter um olhar muito interessado no ser humano e nas questões emocionais, psicológicas, comportamentais, eu acabei me especializando em algumas áreas que, a princípio, eram áreas de estudo para minha própria casa, para minha própria vida, elas não tinham nenhuma outra finalidade além de me salvar de mim mesma. Então, eu fui estudar psicologia positiva, depois eu fiz neurociências do comportamento, aí fiz educação transformadora, fui estudar educação neuroconsciente, parentalidade consciente, mediação de conflitos, terapia familiar. Mais recentemente passei a iniciar o estudo da psicanálise na contraface, né, na interface, melhor dizendo, com a família. E ao longo desse processo, eu reconheci dentro de mim um propósito de vida, algo que sempre me acompanhou, mas que em algum momento da nossa jornada a gente se sente exatamente posicionado. A gente encontra com isso dentro de nós, né, que é o sentido da nossa existência e se apropria daquilo que já era nosso. E foi quando eu decidi fazer essa transição literal de carreira e contar histórias de uma outra forma, né? Eu continuo fazendo muitas perguntas, continuo exercitando demais a escuta. A jornalista, ela vem comigo, mas agora as histórias são escritas pelos próprios autores. E a ideia é justamente essa, trazê-los para o protagonismo, né? Então, a cerne do meu trabalho hoje ainda é a comunicação, mas é a comunicação em outras esferas da vida, né? É a comunicação positiva com a segurança psicológica, que é um outro construto científico que a gente precisa aprender, porque faz toda a diferença nas relações, e as duas atuando diretamente nas relações que eu considero as mais importantes da nossa história, as relações mais íntimas, mais próximas, as familiares. Então, hoje eu trabalho essencialmente com famílias,
E as famílias estão aonde? Em todos os lugares, né? Então, isso vale nas organizações, isso vale nas escolas, isso vale na sociedade como um todo. Excelente, eu gostei muito do jeito que você se apresentou, porque normalmente a gente se apresenta já com a nossa credencial profissional. É verdade. Começou como filha, que é o primeiro papel, acho que a gente exerce na vida, né? Quando nasce. Sim, essa transição de carreira que eu passei, ela conectou a filha e a mãe. E elas tinham um distanciamento muito grande, sabe? Como eu disse, eu venho de uma família de origem muito disfuncional, né? E só para compreender um pouquinho o contexto de como eu encarava o trabalho. A minha mãe e o meu pai se divorciaram, eu tinha 6 anos de idade. E aí, depois que meu pai foi embora, ele trabalhava na Folha de São Paulo na época, e foi por meio dele que eu conheci o jornalismo. Ele nos levava para passar alguns finais de semana com ele, e eu vi os parques gráficos, os jornais sendo rodados, e depois toda a distribuição. Ele cuidava da parte de logística, quando os jornais ainda eram comprados nas bancas e distribuídos para todo o país, né? E eu ficava imaginando, meu Deus, quem escreveu essas histórias? Como eles souberam antes? Com quem eles falaram? E foi aí que nasceu o meu desejo de estudar jornalismo. E da minha mãe veio a educação. Olha como as coisas são muito conectadas, né? A minha mãe é uma professora de artes, estudou artes plásticas, história da arte, e atuou muitos anos na educação. E depois do divórcio deles, obviamente, para sustentar esses 4 filhos como principal cuidadora, ela trabalhou muito. Então, ela saía de casa muito cedo e voltava muito tarde. Então, eu fui uma criança, posso dizer hoje, sem grandes ressentimentos, né? Num processo de ressignificação, que é melhor do que ressentimento, que eu fui uma criança órfã de pais vivos, né? E isso despertou em mim uma necessidade muito precoce de me tornar independente. E a vida pede mais do que dependência ou independência, a vida pede interdependência. Nós precisamos, num relacionamento, depender do outro à medida que o outro pode depender de nós. É uma troca, é cíclico, né? E o fato de ter aprendido muito cedo que eu precisava ser muito independente como filha, me tornou uma mãe replicando alguns modelos. Então, eu era muito ausente, mas muito cuidadosa. Então, eu era uma mãe, digamos assim, à distância, né? Monitorando processos, gerindo a família e me sentindo culpada pela ausência física e sendo consolada por uma desculpa que a gente aprende a absorver, que é uma mentira, que é o seguinte: o que importa é o tempo de qualidade. Então, eu dormia com esse discurso, até que um dia eu me dei conta de que é impossível separar qualidade de quantidade. Você não se torna íntimo de quem você não com quem você não convive. Você precisa de tempo, você precisa dividir uma tonelada de sal com a pessoa. Isso leva tempo, né? E aí, assim, foi aí que esse processo de adoecimento aconteceu, foi aí que esse processo de descoberta aconteceu. Então, a filha e a mãe foram muito amigas da jornalista, no final das contas, sabe? E todas elas me trouxeram para esse lugar. Então, sempre começo pela filha, porque ela foi fundamental para as outras surgirem, né? Fantástico. Eu acho que você já traz alguns ensinamentos muito bacanas aqui, né? Não poderia ser diferente de uma educadora. E essa questão aqui, eu gostei muito quando você fala assim, a gente tem que dividir uma tonelada de sal. E o dividir essa tonelada de sal justamente é isso, né? É conviver. E não adianta só a qualidade. De fato, tem gente que fala isso, não, mas o tempo, aquela hora que eu estive foi de extrema qualidade, mas não é só a hora. Não, não é. Isso é um engano. Isso é um engano de uma sociedade moderna que tem apresentado o feminismo como uma solução ilusória. Eu não sou dos extremos.
eu não aprovo nem o feminismo, nem o machismo. Eu gosto do humanismo. Eu gosto de pensar no ser humano na sua dignidade, né? Eu penso que o complementarismo é a melhor escolha para nós. É quando eu acredito que, bem posicionada, eu cumpro funções na minha casa e na minha família, que, de repente, o meu companheiro, bem posicionado, cumpre outras, e a sinergia entre os nossos papéis produz um ecossistema saudável, assim como os filhos terão os seus papéis também. Na verdade, quando a gente olha para a história e avalia, né, o que a Revolução Industrial representou nesse contexto todo de família, de empresa, de trabalho que a gente vive hoje, a escola só surge aí, na verdade, é uma curiosidade que poucos sabem, para dar uma solução para aqueles filhos da Revolução Industrial. Né? As mulheres passaram a ir também para as indústrias e tinha que deixar essa criança em algum lugar. E é por isso que as escolas elas surgem, e elas surgem num modelo industrial, uniformizando todo mundo, fazendo cada um carregar a sua carga, a sua mochila de pedras, enfileirando, numerando e deixando todo mundo muito parecido, né? Infelizmente, a escola ainda é muito retrógrada, porque nós passamos dessa era industrial, estamos na era pós-industrial, a era da complexidade, a escola não se atualizou, mas o que a gente viu de fenômeno da Revolução Industrial para cá foi a saída da mulher com um discurso embalado de liberdade de expressão. Isso é importante, mas, na verdade, as mulheres só acumularam. Elas ainda são as principais cuidadoras na maioria dos lares. Isso tem mudado, mas ainda não é uma realidade que seja unânime, né? Que os dois cumprem seus papéis. Isso ainda não é uma verdade, infelizmente. E elas se tornaram pessoas exaustas. Mulheres realizadas profissionalmente e destruídas na vida pessoal. E isso é muito complicado, né? Porque a gente não tira a roupa da família e pendura no cabide para entrar na empresa. A gente entra com tudo. E a gente leva o problema do trabalho para casa também. Só os esquizofrênicos, com todo respeito eu digo isso, é que conseguem fazer essa separação. Nós não somos feitos em gavetas, né? Então, se a família vai mal, a empresa vai mal, os negócios vão mal, a vida vai mal, né? Não tem como ser diferente. E o meu trabalho, ele preza muito pelo equilíbrio, pela homeostase, pela saúde. E saúde é algo integral, né? Que precisa contemplar o melhor que você tem para oferecer em cada espaço que você atua. Então, ok, a mulher pode, deve trabalhar e se realizar, mas a que preço? Porque às vezes a gente troca a figurinha, né? E volta para casa sofrendo como eu voltava muitas vezes. Então, o tempo de quantidade é importante, mas ele vale para todas, as que trabalham dentro e as que trabalham fora, porque tem muitas mulheres dentro de casa, essencialmente voltadas para o trabalho doméstico ou com a família, que também estão ausentes. Elas não estão ausentes de corpo, mas estão ausentes de alma. E o que eu trabalho muito é essa reflexão sobre a qualidade da presença. Então, é a quantidade de tempo produtivo, proveitoso, real, com a qualidade de presença. Então, uma coisa não exclui a outra, não dá para a gente se agarrar na quantidade se ela for de péssima qualidade, e não dá para a gente se agarrar na qualidade tendo uma horinha de qualidade por dia, porque aí você não tem uma família, uma relação íntima. Não tem como separar as duas coisas, sabe? Muito verdade, não, e o peso, de fato, o peso ainda é muito forte com a mãe. A mãe que tem jornada, às vezes, tripla, né? Sim. Acorda já preparando os filhos para levar para a escola, e pode até, o pai ajuda, né, como você falou, mas ainda o peso é super da mulher. A mulher ainda tem esse peso, por mais que esteja mudando, como você falou. E não por acaso elas estão, né, no grupo de principais vítimas
do adoecimento mental, né? Elas são as principais vítimas de uma série de transtornos e doenças que o meio e o contexto estão agravando, na verdade, né? E agora, como foi essa sua transição? Aí faz um ano que você deixou lá o conforto do ticket restaurante, do vale refeição, né, do salário certinho todos os meses na conta. Como é que foi isso aí? E você também fala do instituto, né? Falo, com certeza. Eu acredito que o autoconhecimento foi um pilar muito importante para essa transição. O crachá, ele é uma segunda pele, sabe? E quando a gente arranca o crachá, a sensação que a gente tem é de ficar em carne viva. Empreender é doloroso. Existe uma ideia muito fantasiosa na cabeça, no imaginário popular, no senso comum, de que os empreendedores são pessoas completamente preparadas, que têm todas as soluções e respostas, que estão sempre capitalizadas e que tiveram uma grande ideia e se tornarão bem-sucedidos e foram felizes para sempre. Não é bem assim, né? A gente sabe que estatisticamente a gente quebra muitas vezes, e quando não quebra de fato, se quebra para não quebrar. Então, empreender é um caminho doloroso, especialmente empreender numa área muito nova, como essa que eu arrisquei empreender. Eu fiz algumas buscas, não existem empresas, pelo menos no Brasil, com essa entrega social que nós fazemos, né? Então, isso é ainda mais desafiador. Hoje, para você ter uma ideia, o meu maior desafio é treinar a minha própria equipe para que eles consigam dizer o que nós fazemos, porque é extremamente complexo. Eu percebi que esse é o principal desafio. As pessoas acessam os nossos perfis e se perguntam, afinal, o que eles fazem mesmo? E é porque é tudo muito novo. Inovar é muito desafiador, né? Então, a minha transição, ela começou no meu processo de adoecimento. E eu fiquei por muitos anos trabalhando no modo esgotamento, sobrevivência. Levou bastante tempo para eu construir esse caminho. E aqui fica um recado para quem está nesse processo, fazer as pazes com a aceitação, porque a gente precisa sincronizar alguns relógios para esse momento chegar. E nós temos três relógios para sincronizar. Um é o relógio Cronos, né? Esse tempo cronológico, o tic-tac do relógio, os dias, os meses, os anos, as horas, os minutos e os segundos, o tempo que eu tenho de planejamento, esse tempo que é, acredito eu, a moeda que não volta, mais valiosa e que é entregue para cada um de nós com justiça e igualdade. Mas nós temos um outro tempo, um outro relógio que é Kairos, que é o tempo existencial, aquela sensação de o que eu fiz com as minhas 24 horas. Tem dias que a gente sente que voaram, tem outros que a gente sente que se arrastaram. Isso tem a ver com o tempo da existência, né? Como eu me coloquei diante de Cronos, né? Com que existência? Então, esse é um outro relógio, completamente diferente. E a gente tem um relógio biológico, né? É o relógio da nossa potência e também da nossa fragilidade, do nosso limite. Aquilo que eu sou capaz de fazer com os recursos que eu tenho agora. Eu sou um humano com recursos. Eu não sou recursos humanos, eu não gosto dessa expressão. Eu sou um humano que precisa de recursos, que precisa dormir, que precisa comer, que precisa pagar as contas, que precisa aprender. Então, quando a gente consegue alinhar esses três relógios, ainda assim vai bater um medo desesperador. E aí a gente pode escolher ir com medo mesmo, porque coragem não é ausência de medo. Então, eu precisei primeiro sincronizar isso levou alguns anos, exatamente 7 anos. Foi o período que eu me preparei para essa transição, sem saber que eu estava me preparando. E outra coisa que eu percebi recentemente, a gente está numa trilha, numa jornada. Num dado momento, a gente olha as placas e fala, meu Deus, parece que eu já passei por aqui. Mas, na verdade, há
há uma força maior, eu creio, nos guiando. E quando ela é escutada, com acolhimento, com aceitação, a gente vai para essa jornada do herói, sabe? Para essa trilha que a gente precisa percorrer, que é o lugar que a gente nasceu para estar. Essa transição foi muito difícil, empreender está sendo muito doloroso, mas tão doloroso quanto gratificante. O Instituto Extremamente, ele existe hoje para preservar o ser humano na sua essência, nos seus ambientes mais íntimos e mais valiosos, né? Então, a gente preserva a família. E como é que a gente faz isso? Nós temos alguns braços no Instituto. Um deles é a Escola da Vida. A Escola da Vida prepara crianças, adolescentes e adultos para lidarem com essa vida real e prática muito além do desempenho e do currículo acadêmicos, né? Porque nós não fomos preparados para viver. Nós fomos preparados para trabalhar, não para viver. Então, o que a gente ensina aqui? Consciência emocional, comunicação positiva, sentido e propósito de vida, autocuidado e autonomia, prevenção e enfrentamento, liderança e ética, empreendedorismo e sustentabilidade, educação digital, educação financeira, educação sexual, mindfulness e estilo de vida, o treino da atenção plena e espiritualidade autêntica. Então, isso acontece aqui no Instituto. A Escola da Vida ela é um processo de formação humana, de educação de virtudes, de educação do comportamento, de educação para viver, né? E aí, depois da Escola da Vida, nós temos também os atendimentos familiares, que são processos educacionais, porque nós nos casamos sem sabermos o que é isso. Nos tornamos pais, sem termos nos matriculado numa escola de pais, né? A gente vai aprendendo com as referências que vieram antes, com as influências que vieram durante e depois tudo é uma sequência de tentativa e erro, tentativa e acerto. O que a gente faz no atendimento familiar é educar os cuidadores para cuidarem. Então, educar as famílias, né? A gente bebe de muitas ciências que já existem à disposição e são pouco acessadas e conhecidas, para que aquela família possa desenvolver relacionamentos mais seguros, mais saudáveis, mais harmoniosos. Por que isso é importante? Porque isso vai impactar em todas as outras esferas da sociedade. E aí eu chego no terceiro braço do nosso trabalho, que são as organizações, né? Que é a educação corporativa. Quando a gente olha para as organizações, não importa de que segmento, certamente a gente encontra lá colaboradores adoecidos. Esses processos de adoecimento estão muito relacionados, quase sempre interligados a contextos familiares, e eles são despejados nas empresas, né? Com uma camuflagem e um protocolo, né, uma máscara social, porque afinal trabalho e família não se misturam, a gente ainda carrega esse mito na cabeça, e a gente vê lá com colaboradores adoecidos, rendendo muito mal, produzindo muito pouco, sem engajamento, por conta de questões familiares não tratadas. Ou nós vemos a alta gestão, a liderança, sendo extremamente cruel, sendo extremamente nociva, ou sendo extremamente esmagada pelas pressões internas, porque a gente olha para o líder e para o empregador como um algoz, isso é um pensamento estrutural, nem sempre ele é um algoz, muitas vezes ele é um empreendedor desesperado, sem ter um respaldo de lugar nenhum, são poucos programas voltados para cuidar da saúde mental do líder, e quase sempre o que é esse líder? Uma construção que começou antes, nós somos um resultado que começou na família, passou pelas escolas e chegou às organizações. Então, líderes cruéis não nascem prontos, eles são construídos. A gente trabalha nessa construção.
numa etapa que vem antes. Hoje a gente sabe que grandes empresas, multinacionais, as mais antenadas, já estão, inclusive, inaugurando áreas chamadas de parentalidade, que tem esse nomão, mas quer dizer família. E por que as empresas são boazinhas? Vamos ser realistas. Não, porque as empresas precisam sanar esse ralo. Elas precisam cuidar desse problema, porque esse problema está estourando lá nas empresas. Então, as empresas já entenderam que família e trabalho se misturam sim, que você leva o trabalho para casa e traz a família para a empresa. E é aí que a gente atua, com programas de educação, que aí você pode pensar em qualquer formato, workshop, treinamento, palestra, cursos, certificações, que vão trabalhar esses pilares, segurança psicológica, comunicação positiva e o impacto familiar no seu contexto profissional. E é fantástico, porque é um processo de autoconhecimento também, né? E é a isso que eu me dedico. Eu sinto que a minha transição foi uma costura muito fina de todas as dores que eu já senti, com a intenção de que ninguém mais sinta essas dores. É isso. Que bacana, Elaine. É um trabalho, digamos assim, hercúleo, né? Porque tem muita coisa assim. A gente vê os dados aí são surpreendentes. O Zen Club tem trazido aí alguns dados de saúde mental nas empresas, são estarrecedores. É assustador o quanto uma empresa deixa as pessoas doentes e talvez as pessoas já venham doentes também dos seus ambientes familiares. E bem interessante tudo isso aí, hein? O último relatório mundial da felicidade fez uma abordagem muito interessante com recortes por faixa etária, né? E ele identificou o quão precoce está sendo esse adoecimento, né? Crianças, adolescentes e jovens já adoecidos. A gente nunca teve um índice tão alto de burnout entre jovens de 20 e poucos a 30 e poucos anos, a idade mais produtiva, né? Pós-universidade, na maioria dos casos. A gente nunca viu antes tantas entradas em pronto-socorros por automutilação, por crianças, de crianças e adolescentes, né? A gente nunca viu um índice tão alto de ansiedade e depressão infantil. Então, o que a gente está tratando aqui é essa força produtiva já prejudicada. São jovens entrando nas organizações com baixíssimo nível de tolerância, com uma dificuldade imensa com a frustração, que não aprenderam esse caminho da hierarquia e do desenvolvimento, que estão muito fragilizados para qualquer tipo de pressão, que precisam desenvolver resiliência, e tudo isso porque nós viemos em geral, de modelos autoritários, não quisemos repetir esse modelo autoritário que foi tão penoso, mas escorregamos sem percebermos, eu estou generalizando, claro, para a permissividade. Então, não é nem autoritarismo, nem permissividade. A gente passou a dizer muito sim, e a entregar tudo muito pronto, e aí a gente destruiu os novos profissionais. Nunca se viu tantas empresas abrindo oportunidades de trabalho para os baby boomers, né? Para as pessoas que têm 50 mais, porque não conseguem contratar jovens, eles nascem CEOs, eles nascem prontos, eles não querem se submeter a um processo de desenvolvimento. E isso tudo começa na família. Então, não é nem autoritarismo e nem permissividade, é autoridade e desenvolvimento, porque é lá na família que eles aprendem o que é liderança, que eles aprendem o que é senso colaborativo. Qual é o primeiro trabalho que a gente tem na vida? O de esticar a minha cama, o de tirar o lixinho do banheiro, o de cumprir a minha rotina, o de estudar no período que eu tenho que estudar. Se eu não consigo estabelecer minimamente cumprimento de regramento social na minha casa, eu não vou conseguir na empresa. Eu vou chegar lá indisciplinado. E não é papel da empresa educar pessoas por completo. Essa é uma conta muito alta para as empresas, é uma fatura muito cara.
A gente precisa pensar nisso, né? A empresa ela é corresponsável em alguns aspectos, ela pode nos adoecer mais, ou ela pode nos sarar e extrair de nós a máxima potência. Mas assim como a gente não pode terceirizar para as escolas, o que é papel da família, e é o que mais tem acontecido, a gente também não pode terceirizar para as empresas todas as soluções da nossa vida. E todas as contas pesadas também, que a gente chega lá com um montão de problemas, não é? Sem dúvida alguma. Elaine de Deus, você deu uma aula aqui pra gente. Eu tô aqui arrepiado Eu até. falo muito, né, Sérgio? Não, Tem que me cortar. você falou coisas fantásticas. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, tanto a procurar ajuda quanto a ser melhor. Tenho certeza absoluta. Eu espero, porque existe um estigma muito equivocado, um estereótipo ainda. A pandemia ajudou muito nisso, né? Fazer com que a sociedade global olhasse a saúde mental com menos preconceito, com mais consciência e com mais responsabilidade. Isso foi muito positivo, foi um residual da pandemia muito louvável. Então, depois da pandemia, isso atenuou um pouco, mas ainda existe um estigma e um estereótipo de que processos de autoconhecimento são blá blá blá, de que processos psicoterapêuticos são coisa para quem não tem o que fazer, com o que gastar, ou coisa de maluco, né? Quando, na verdade, se a gente não cuidar dessa tríade que nós somos uma tríade: corpo, alma, espírito. Se a gente não cuidar dessa tríade, a gente vai chegar incompleto em algum lugar. E essa incompletude, essa falta, essa ausência vai gritar em algum lugar. E quase sempre ela vai gritar onde nós passamos mais tempo. E nós passamos mais tempo no trabalho. Não tem como ser diferente, né? Não é que a empresa é o meio que oportuno para o meu desgaste maior, é que eu passo mais tempo lá. E lá vai desaguar tudo que eu trago contido comigo numa panela de pressão, né? É E verdade. tudo que eu também seguro lá vai desabar em algum lugar. É uma via de mão dupla. É isso aí. Uau! Você nos deu uma aula aqui, tenho certeza que vai ser muito legal para quem está ou nos assistindo ou nos ouvindo. E como as pessoas se conectam contigo, como contratam os seus serviços. Ótimo. Nós estamos em Mogi das Cruzes, mas atendemos o Brasil e o mundo, se não de forma presencial, de forma online, né? Em todas essas questões, em todos esses trabalhos. No Instagram, nós somos Instituto Extremamente, né? O nosso avatar é um XM, inclusive o XM diz muito sobre nós. Eu brinco que não são só duas letras da palavra extremamente. Eu digo que o X da questão sempre somos nós sozinhos, é o autoconhecimento. Então, quando eu entendo qual é o valor de X e decifro X, eu decifro a conta. Aí eu alcanço o mega, o máximo, o melhor da vida, que é o M. E o nosso M são dois bonequinhos de mãos dadas e ele representa os relacionamentos, né? Então, autoconhecimento para relacionamentos é o nosso trabalho. Então, a gente está no Instagram, também temos um site, www.institutoextremamente.com.br, nosso e-mail, contato@institutoextremamente.com.br, e eu estou à disposição, né? Que legal! E eu super agradeço a sua gentileza aqui de vir contar essa tua história e contar o que você está fazendo de bom aí, né? Esse propósito tão lindo que é ajudar pessoas. Eu que agradeço o convite, a abertura. Um espaço como esse é um espaço muito rico para que a gente aprenda, reflita, troque uma ideia e se refaça, né? Porque a gente está nesse caminho para isso. Sem dúvida. E novamente um abraço aqui ao Fernando Brancaccio, que foi quem nos conectou. E de repente, daqui a um tempinho, você volta aqui no CoachCast para contar como é que está o resultado desse todo o seu trabalho aí. Muito obrigada, viu, Sérgio? Obrigada a todos que nos ouviram. Foi uma honra estar aqui com vocês. Então tá jóia. Até o próximo episódio. Até. Obrigada. Tchau, tchau.